Olá, eu sou a Carla Beatriz. E eu sou o Victor. Sejam bem-vindos ao canal de Edson Cândido. É um prazer ter essa audiência aqui e hoje iremos falar sobre... Olha, um clássico absoluto, né? Que atravessa gerações. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro que, nossa, vendeu milhões, foi traduzido para tudo quanto é língua e a promessa é forte, transformar como a gente interage. É uma promessa bem ambiciosa mesmo, né? Tipo, facilitar fazer amigos, aumentar popularidade, convencer as pessoas, até melhorar a comunicação e despertar entusiasmo. É quase um pacote completo para o sucesso social. A nossa ideia aqui, então, é mergulhar nesses ensinamentos e ver o que realmente vale a pena, o que ainda funciona hoje em dia. Exato. A gente vai, assim, desempacotar algumas das técnicas principais que o Carnegie apresenta e sempre com aquelas histórias e exemplos que ele usa tão bem, que ficam na cabeça. E ele já começa, sabe, atacando um hábito muito nosso, a crítica. Sim, ele vai direto ao ponto, né? Sem rodeios. Usam os exemplos bem fortes, tipo o do criminoso Two-Gun Crowley. Mesmo cercado pela polícia, o cara escreveu uma carta se vendo como alguém de coração fadigado, mas bondoso, sabe? Que não faria mal a uma mosca. É impressionante isso. Ou Al Capone. Se via como um benfeitor público, só que incompreendido. Ninguém se enxerga como vilão da própria história, né? Impressionante. Essa capacidade de autojustificação é realmente algo. E o Carnegie conecta isso com a psicologia. Ele cita, por exemplo, o B.F. Skinner, aquele psicólogo comportamental super famoso, que mostrou que recompensa funciona muito melhor que punição, né? Para mudar comportamento. E também o Hans Selye, outro pesquisador, que disse algo tipo: a gente teme a condenação com a mesma força que a gente anseia por aprovação. Bate fundo isso. Faz todo sentido. Criticar alguém de frente, assim, de forma mais dura, quase nunca leva a uma mudança de verdade, né? Uma mudança que dure. O mais comum é gerar o quê? Ressentimento, a pessoa fica na defensiva. Exato. Ela se fecha, arranja mil desculpas, mas dificilmente pensa, nossa, pisei na bola mesmo. A energia toda vai para proteger o ego, né? Tem um exemplo ótimo disso no livro que eu acho que ilustra bem. É o do coordenador de segurança George B. Johnston. No início, ele só mandava os operários usarem o capacete. Ponto. Porque era a regra. E aí? Funcionava? Funcionava. Mais ou menos. Só enquanto ele estava por perto olhando. Era aquela obediência meio superficial, sabe? Por medo de levar bronca. Aquela conformidade meio forçada, né? Que some na primeira chance. Isso. Aí ele percebeu que não estava rolando e mudou a tática. Passou a abordar os trabalhadores de um jeito diferente. Perguntava com calma, sabe? Esse capacete tá desconfortável, o ajuste não tá bom. Depois explicava, num tom mais amigável, porque aquilo era importante para a segurança deles. Interessante. O resultado? Completamente diferente. Muito mais cooperação. De verdade. Menos cara amarrada, menos ressentimento. Mostra como a abordagem, né, faz toda a diferença. E essa lição de que a crítica direta não adianta muito, figuras históricas aprenderam na marra. O Abraham Lincoln, por exemplo, lembra da história de Gettysburg? Lembro, quando o general Lee conseguiu escapar com o exército, né? Exato. O Lincoln ficou furioso com o general Meade, que não foi atrás do Lee para acabar com a guerra ali. E ele escreveu uma carta. Nossa, uma carta que acabava com o Meade. Imagino. Uma carta que podia ter custado a carreira dele. Com certeza. Mas aí vem a grandeza do Lincoln, né? Ele escreveu, botou a raiva toda no papel, mas parou para pensar. Se colocou no lugar do Meade, o cansaço da batalha, ver todo aquele sangue, a pressão enorme. Será que ele mesmo, Lincoln, teria agido diferente ali no calor do momento? Boa pergunta. Ele concluiu que a carta só ia gerar mágoa, um monte de justificativa, talvez até a demissão do Meade, sem nenhum ganho real para a causa. Resultado? A carta nunca foi enviada. Ficou lá, guardada na gaveta. Que autocontrole, hein? Nossa, impressionante mesmo. E pensar que o próprio Lincoln, quando mais jovem, quase entrou num duelo por causa de uma sátira que ele publicou criticando alguém. Quer dizer, ele aprendeu a lição cedo. É verdade. E não foi só ele. Mark Twain também tinha essa mania, né? Escrevia cartas cheias de raiva para desabafar, mas a esposa dele muito sabiamente não deixava ele enviar. Servia de válvula de escape, mas evitava o estrago.
É uma estratégia inteligente até. São ótimos exemplos de que tentar entender o lado do outro, por mais difícil que seja, geralmente é mais produtivo do que sair condenando. O Benjamin Franklin, que era um mestre da diplomacia, né, tinha até um lema pessoal: não falarei mal de ninguém e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. É daí que o Carnegie tira o primeiro grande princípio dele. Exatamente. Não critique, não condene, não se queixe. É a base de tudo. Mas, nossa, é um desafio enorme colocar isso em prática, né? O nosso impulso natural, muitas vezes, é o de apontar o dedo, reclamar. Com certeza. Então, se criticar não funciona, o que funciona? Qual é o segredo para, de fato, influenciar as pessoas de um jeito positivo? Bom, o Carnegie diz que só tem um jeito de fazer alguém fazer alguma coisa. É fazer essa pessoa querer fazer. E para isso acontecer, a gente precisa entender o que move as pessoas, sabe? Os desejos mais profundos delas. Tipo o quê, por exemplo? Ele cita alguns pensadores. Freud, que falava do impulso sexual e do desejo de ser grande e de ser importante. John Dewey, outro filósofo, focava muito nesse desejo de ser importante. E William James, um psicólogo pioneiro, usou uma expressão bem forte: a ânsia de ser apreciado. Essa ânsia de ser apreciado. Isso é poderoso mesmo. Pensando bem, é o que nos diferencia bastante dos animais, né? É o que move muita gente a fazer coisas incríveis, desde, sei lá, um funcionário que estuda à noite para crescer até um artista que cria uma obra-prima. A gente quer ser notado, quer ser valorizado por quem a gente é e pelo que a gente faz. Exatamente. E aí entra um ponto fundamental que o Carnegie bate muito na tecla. Essa apreciação, esse reconhecimento, tem que ser honesto e sincero. Não pode ser bajulação. Ah, sim, a diferença é crucial. Ele cita o Charles Schwab, aquele executivo que ganhava uma fortuna, 1 milhão por ano naquela época. Schwab dizia que o maior trunfo dele não era nem o conhecimento técnico, mas a habilidade de despertar entusiasmo nos outros. E como ele fazia isso? Justamente com apreciação e encorajamento. Ele fazia questão de dizer: isso não é bajular. O Carnegie reforça muito isso. Bajulação é falsa, é barata, insincera, geralmente é egoísta. E vamos combinar, gente, minimamente esperta percebe a bajulação de longe, né? Percebe na hora. Agora, a apreciação genuína, aquele elogio sincero por algo que a pessoa realmente fez ou é, isso sim tem um poder transformador. Lembrei daquela história da esposa que pediu pro marido listar 6 coisas que ela podia melhorar. Essa é ótima. E a resposta dele foi totalmente inesperada, né? Totalmente. Em vez de fazer a lista, ele mandou para ela 6 rosas e um bilhetinho dizendo: não consigo pensar em 6 coisas que você precise mudar. Eu amo você do jeitinho que você é. Nossa, que resposta! Simples, mas genial. Demolidor, né? Ou aquele estudo que ele menciona sobre casamentos desfeitos, que apontou a falta de reconhecimento como uma das principais causas para o fim. A gente realmente precisa se sentir valorizado no dia a dia. E tem aquela história linda do Stevie Wonder. Uma professora notou e elogiou a audição super aguçada dele, algo que ele tinha desenvolvido justamente por ser cego. Foi a primeira vez que alguém olhou para aquilo não como uma consequência da deficiência, mas como um dom, algo especial. Que demais! Ele disse que esse reconhecimento mudou a vida dele, deu aquele empurrão inicial para a música. Olha só o poder de um elogio sincero vindo na hora certa. Incrível mesmo. Isso se conecta perfeitamente com a ideia de fazer o outro querer fazer as coisas. Carnegie usa aquela analogia clássica da pescaria. Ele adora morangos com creme, certo? Mas na hora de pescar, o que ele usa de isca? Minhoca. Minhoca. Por quê? Porque é o que o peixe quer, não o que ele quer. Parece tão óbvio, né? Mas a gente esquece disso o tempo todo nas nossas interações. A gente oferece morango pro peixe. Totalmente. O exemplo do Emerson tentando empurrar o bezerro teimoso pro estábulo é hilário, mas muito real. Ele e o filho usando a força bruta e nada. Aí chega a empregada, que entende um pouco mais da natureza do bicho, talvez pensa no que ele quer naquele momento. Talvez mamar, né? Algo assim. Isso, ela deixa o bezerro chupar o dedo dela e pronto, conduz o bichinho calmamente para dentro do estábulo. Ela pensou pela perspectiva do bezerro. Genial. Essa é a grande sacada. Pensar no que o outro quer. O Andrew Carnegie fez algo parecido, talvez de um jeito mais calculado, com sobrinhos que nunca respondiam às cartas da mãe deles. Ele mandou uma carta normal,
mas lá no finalzinho comentou que estava enviando uma nota de $5 para cada um. Só que esqueceu de colocar o dinheiro dentro do envelope. Ah, malandro. E funcionou? A resposta veio voando. Ele ativou o desejo deles de receber o dinheiro. Meio maquiavélico, talvez, mas ilustra o ponto. Tem também a história do Stan Novak com um filho pequeno que não queria de jeito nenhum ir para o jardim de infância. Ao invés de brigar, ordenar, ameaçar ou subornar, Que é o que a maioria faria, né? pois é, ele e a esposa fizeram diferente. Listaram todas as coisas divertidas que o menino poderia fazer lá. Pintar, cantar, brincar com outras crianças e começaram a fazer essas coisas em casa com o maior entusiasmo. O menino ficou curioso, quis participar e no dia seguinte Já queria ir para a escola. foi para a escola todo animado. A pergunta-chave antes de tentar convencer alguém de algo é sempre essa: como eu posso fazer essa pessoa querer fazer isso? Mas aí não fica uma linha tênue entre entender o desejo do outro e, manipular a pessoa para conseguir o que a gente quer? Onde fica a ética nisso? É um ponto super importante esse. Acho que a diferença está muito na intenção e na sinceridade, sabe? Se você está buscando genuinamente um resultado que seja bom para ambos, ou que pelo menos não prejudique o outro, e usa a compreensão dos desejos dele para facilitar essa conversa, para encontrar um caminho, aí talvez seja mais inteligência interpessoal do que manipulação no mau sentido. Entendi. É buscar o ganha-ganha. Exato! Pensa nos exemplos de negócios que ele dá. O próprio Carnegie negociando o aluguel do salão de baile. Ele não focou no que ele precisava, mas nas vantagens que o hotel teria ao alugar para ele. A carta da transportadora, que foi reescrita para começar falando da solução para o problema do cliente, a moça procurando emprego que focou em como ela poderia ajudar o banco. É sempre essa mudança de ângulo, ver pelo lado da outra pessoa. É uma boa perspectiva. Uma empatia estratégica, talvez? Faz sentido. Então, entendidos esses pilares, evitar a crítica, cultivar a apreciação sincera, focar nos desejos do outro, aí o Carnegie entra num conjunto de técnicas mais diretas, né? As famosas 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Qual é a primeira? Ah, essa é um clássico dos clássicos. Interesse-se sinceramente pelas outras pessoas. Ele faz aquela comparação ótima com o cachorro. É verdade. Um cachorro conquista todo mundo como? Simplesmente com aquele afeto genuíno, totalmente desinteressado. Ele só quer dar e receber carinho, né? Não tá pensando em ganhar nada em troca. Exatamente. E ele cita o mágico Howard Thurston, que dizia que antes de cada show ficava mentalizando: eu amo o meu público, eu amo o meu público. Ele acreditava que esse sentimento genuíno era parte crucial para se conectar com as pessoas. E o Theodore Roosevelt era mestre nisso. Sim, conseguia cativar todo mundo, desde presidentes de outros países até os funcionários mais simples da Casa Branca, porque ele se lembrava de detalhes pessoais, perguntava sobre a família, mostrava um interesse real por cada um. Não era só protocolo. E por que será que isso funciona tão bem? Acho que, no fundo, é porque a gente é programado para se interessar por nós mesmos, né? Aí, quando alguém demonstra um interesse genuíno por nós, pela nossa vida, pelo que a gente pensa, isso funciona como um baita elogio, valida a nossa importância no mundo. O psicólogo Alfred Adler disse algo assim, né? Que a pessoa desinteressada nos outros é a que mais enfrenta dificuldades na vida. Faz sentido. Aí vem a segunda maneira, que parece até boba, de tão simples, mas, nossa, como faz diferença. Sorria. Ah, o sorriso. Mas não aquele sorriso amarelo, forçado, né? Não, aquele sorriso que vem de dentro, que chega nos olhos, que expressa boa vontade de verdade. Tem a história do William Steinhardt, lembra? O corretor da bolsa lá de Nova York, que era conhecido por ser meio carrancudo. Lembro. Ele resolveu fazer um experimento, né? Tentar sorrir mais por uma semana. Isso. Começou em casa, sorrindo para a esposa, que até estranhou no começo. Depois levou para o trabalho. Sorriu para o porteiro, para os colegas, para todo mundo. E o resultado foi? Radical. O ambiente em volta dele mudou completamente. As pessoas começaram a tratar ele de outro jeito. Um sorriso genuíno tem esse poder, né? De desarmar, de criar uma conexão na hora. Tem até aquele provérbio chinês que o livro cita: um homem sem uma fisionomia sorridente não deve abrir uma loja.
Transmite abertura, confiança. É verdade. Parece simples, mas exige um esforço consciente, né? Tenta sorrir de verdade quando você tá irritado ou preocupado pra ver. É um exercício interno. O terceiro ponto também mexe com algo muito pessoal da gente. Lembre-se de que o nome de uma pessoa é, pra ela, o som mais doce e importante em qualquer idioma. Totalmente. Usar o nome de alguém é um reconhecimento da individualidade daquela pessoa. Mostra que você prestou atenção, que ela não é só mais um número ou um rosto na multidão. Figuras importantes, como Napoleão III ou Franklin Roosevelt, tinham até técnicas para decorar nomes. Sabiam o poder que isso tinha. O Roosevelt lembrou o nome de um mecânico que ele viu uma vez só, rapidamente, e causou uma impressão enorme no cara. Exato. E tem a história mais do dia a dia, do funcionário da GM, o Ken Norrington. Ele começou a chamar a moça que servia no refeitório, a Eunice, pelo nome dela. O tratamento que ele recebeu mudou da água para o vinho. Ela passou a ser mais atenciosa, a caprichar mais no prato dele. Um detalhe pequeno, mas com impacto gigante. O nosso nome tem essa mágica, né? Com certeza. E o quarto ponto, esse é crucial, eu acho. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre eles mesmos. Ah, como isso é difícil na prática. Nossa, nem me fale. A gente adora falar da gente, né? Interromper para contar nossa história parecida, o Carnegie conta aquela vez que ele foi jantar com um botânico famoso. Ele diz que mal abriu a boca, só ouviu com interesse, fez perguntas que estimulavam o botânico a falar mais e mais sobre o trabalho dele. E no final... No final, o botânico comentou com o anfitrião que o Carnegie era a prosa mais interessante que ele tinha conhecido, só por ter sido um bom ouvinte. Ouvir de verdade é mais do que só ficar quieto esperando a sua vez de falar, né? Exige presença, interesse genuíno. Muitas vezes, a pessoa nem quer nossa solução, o nosso conselho genial. Ela só quer ser ouvida, desabafar, sentir que alguém entendeu ao lado dela. Aquela história do eliminador de contendas da companhia telefônica é fantástica. É ótima mesmo. Ele passou horas ouvindo um cliente super irritado, reclamando sem parar da conta, do serviço, de tudo. E o cara da companhia só ouvindo, mostrando empatia, concordando com o sentimento dele. Sem interromper para se defender ou justificar a empresa. Exato. E o resultado? No final, o cliente se acalmou sozinho, pagou todas as contas atrasadas e até retirou as queixas que tinha feito. Ouvir de verdade dissolveu o conflito. É impressionante. E o quinto ponto meio que complementa esse, né? Fale sobre assuntos que interessem a outra pessoa. Se você ouviu bem, você vai saber o que interessa para o outro. Perfeito. O elo é direto. Theodore Roosevelt de novo como exemplo. Ele se preparava para as visitas. Lia sobre os assuntos de interesse dos convidados na noite anterior. Assim, sempre tinha um gancho para começar uma conversa que fosse agradável para a pessoa. Que preparo, hein? Pois é. O professor William Lyon Phelps conquistou a simpatia de um menino falando sobre o quê? Barcos, que era a grande paixão do garoto. E o padeiro, Henry de Vernoy, ele ficou anos tentando vender pão para um gerente de hotel, só falando do pão dele. Não conseguia nada. Até que ele descobriu o pulo do gato, né? Exato. Descobriu que o gerente era fanático por uma associação de hoteleiros. Aí, na visita seguinte, em vez de falar de pão, começou a puxar papo sobre a tal associação, mostrando interesse. O gerente se abriu, adorou a conversa e dias depois ligou para o padeiro e fez o pedido do pão. Falar a língua dos interesses do outro abre muitas portas mesmo. Com certeza. E aí, para fechar 6 maneiras, vem o sexto princípio, que meio que amarra tudo. Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o sinceramente. Volta lá naquela necessidade básica de ser apreciado. Isso. É sobre reconhecer o valor no outro, mas tem que ser de forma genuína, né? O Carnegie elogiando o cabelo do funcionário do correio, que ficou todo feliz. Um gesto pequeno que transformou um momento que seria banal. Ou a história do Sr. R, que elogiou a casa antiga da tia idosa. Ele não elogiou a beleza da casa, talvez, mas o significado dela, as memórias que estavam ali. A tia ficou tão comovida, sentiu que ele realmente valorizava aquilo, que deu para ele o carro Packard do falecido marido, porque sentiu que ele saberia apreciar o valor sentimental daquilo. Que história. E tem a do James Adamson, que queria vender cadeiras para o George Eastman, o fundador da Kodak.
Antes mesmo de começar a falar das cadeiras, ele elogiou de forma muito sincera o escritório do Eastman. Acontece que o escritório era um projeto pessoal do Eastman, algo que ele tinha muito orgulho. Ah, então tocou num ponto sensível. Exatamente. Essa apreciação sincera pelo trabalho dele abriu a conversa, criou um clima super positivo e no fim o Adamson saiu de lá com uma encomenda enorme de cadeiras. Fazer o outro se sentir valorizado, mas de verdade, né? É muito poderoso. Ufa! Nossa, quanta coisa! Cobrimos bastante terreno. Então, assim, recapitulando as ideias principais que a gente explorou. Primeiro, a importância de superar aquele impulso de criticar e, em vez disso, tentar entender o outro. Depois, o poder imenso que tem a apreciação sincera e a gente se conectar com o que a outra pessoa deseja. E, por fim, essas ferramentas mais práticas, né? Mostrar interesse genuíno, sorrir, usar o nome da pessoa, ouvir de verdade, falar do que interessa para o outro e fazer essa pessoa se sentir importante. Não é só uma lista de truques, é quase uma filosofia de como se relacionar melhor. Exatamente. Não é sobre manipular, é sobre construir pontes. E para quem está buscando crescer, seja pessoal ou profissionalmente, talvez os pontos que mais desafiam a gente, mas que também mais transformam sejam esses. A disciplina de realmente ouvir, sem ficar pensando na resposta enquanto o outro ainda está falando. Nossa, isso é difícil. Muito. A atenção aos detalhes, como lembrar e usar o nome de alguém corretamente, e principalmente esse esforço constante de tentar ver a situação pela perspectiva do outro antes de reagir. Isso, nesse nosso mundo digital super rápido, muitas vezes meio superficial, parece ainda mais difícil, né? Concordo totalmente. A relevância desses princípios, que foram escritos, sei lá, há quase um século, parece até maior hoje em dia. Numa era que a gente tem tanta conexão virtual, mas talvez menos conexão humana de verdade, essas habilidades de relacionamento, baseadas em respeito e em empatia, viraram um diferencial gigantesco. Com certeza. Impacta tudo. Como a gente negocia, como lidera, como vende, como se relaciona em casa, com os amigos. São competências que não saem de moda. Atemporais, né? Por isso fica aqui talvez um convite para quem está nos ouvindo. Que tal escolher um desses princípios para praticar? De forma consciente, hoje, ou durante esta semana. Pode ser algo simples, fazer um elogio sincero e bem específico para alguém. Boa ideia. Ou então, na próxima conversa importante, tentar ouvir mais do que falar. Ou simplesmente oferecer um sorriso genuíno, sem esperar nada em troca, para a próxima pessoa que cruzar seu caminho. São pequenos gestos, mas que podem gerar ondas bem positivas, né? Ótima sugestão. E para a gente fechar, fica uma reflexão que me surgiu aqui. Sabendo dessa tendência tão forte que a gente tem de justificar nossas próprias ações e de resistir à culpa, como a gente viu nos exemplos lá do Crowley e do Al Capone, como isso deveria mudar a nossa forma de lidar com erros, tanto os nossos quanto dos outros? Muda o jeito de dar feedback, de corrigir um comportamento ou até de pensar sobre perdão? É uma pergunta profunda para a gente continuar pensando a respeito. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise dos ensinamentos de Dale Carnegie, aqui no canal de Edson Cândido. Até a nossa próxima conversa sobre ideias que podem transformar o nosso dia a dia.